Bom dia, a gente vai conversar hoje sobre um assunto novo da nossa disciplina de metrologia. Quem está falando é o professor Júlio. Então, a gente vai primeiro abrir o documento. Eu vou trabalhar já direto na norma. Vocês podem pesquisar aí no Google de vocês, tolerâncias geométricas normas. Vai aparecer esse cara aqui, esse DAELT, é um cara que ele postou, tá? Ele é da Universidade Federal do Paraná. Então ele é um professor, você vai clicar ali e a gente consegue abrir a norma já. O legal dessa norma aqui, por exemplo, tá aqui, ó, cópia não autorizada, né? Para a gente poder ler uma norma dessa, no caso de nós estudantes, algumas bibliotecas de escolas federais, você consegue visualizar a norma apenas, tá? Não ter ela aqui como PDF, que é o caso aqui que você pode baixar como PDF. O PDF é mais fácil de trabalhar aqui, quando tu só visualiza, fica difícil de tu operar a visualização. Eu, particularmente, não gosto daquelas visualizações. Mas tá aqui a norma, tá? Essa aqui é uma norma da ABNT, para tu poder ler ela, tu tem que pagar. Aí não é barato, tá? Geralmente, claro, não, eu não sei qual é o preço, mas deve estar em torno aí de Brasil, 50, 60 reais, acredito. Talvez 30, não sei. Geralmente as normas americanas ou internacionais, elas estão aí com um preço de também 30, 40 dólares daí, pra gente ter mais caro uma norma. Tá? Mas consegue achar aí uma cópia pirata. Também aqui a gente está usando só para estudo, tá? Então, em relação a isso, eu acho que não teria nenhum problema. O professor postou lá na conta dele ali, tá? E está aí acessível para a gente ler. Tolerâncias geométricas. Geralmente eu gosto de passar isso aqui mais no final do semestre, quando tiver tudo terminado, e a gente fazer uma práticazinha na máquina de medição por coordenadas. A gente vai fazer uma prática à frente na máquina de medição por coordenadas usando esses conhecimentos aqui de tolerâncias geométricas mais para frente. A máquina de medição por coordenadas é excelente para identificar esses erros em peças. É mais fácil do que os instrumentos convencionais. O instrumento convencional é bem mais difícil, bem mais trabalhoso. Então, a tolerância geométrica é um assunto que ele entra lá na parte de desenho, mas a metrologia também utiliza, eu sempre gosto de utilizar, porque o metrologista precisa descobrir os erros geométricos, ele precisa identificar, saber analisar um produto, uma peça, aprovar ele ou reprovar. E essa exigência vai estar identificada no desenho. Essa exigência é a tolerância geométrica que o desenhista vai colocar ali para a gente. Ou talvez a pessoa que desenvolveu aquele produto, ele precisa de alguma exigência na peça, no produto, e ele vai colocar em forma dessas tolerâncias geométricas no desenho. Vamos dar uma olhada aqui. É sempre interessante para vocês que são técnicos saberem pesquisar, tá? Então, eu digo para vocês, não precisa sair aqui dessa mini aula que eu vou estar dando para vocês, sabendo tudo de tolerância geométrica, não precisa decorar, as coisas não se decoram, você precisa ter depois acesso à informação, poder buscar essa informação, saber que tem, que existe, o que é identificar, e depois fazer essa pesquisa que nem a gente fez aqui rapidamente no computador, tá? Então, vou mostrar só um exemplo aqui de uma pecinha para vocês verem, ó. Aqui tem um exemplo bem interessante, ó. Então ele colocou aqui um paralelismo, o valor desse paralelismo e aqui uma orientação. Eu vou estar explicando isso para vocês. Então, sempre que vocês identificarem essa caixinha aqui no desenho que vocês forem trabalhar na empresa, vocês vão então recorrer a essa norma. Não precisa decorar, vai lá na norma, dá uma buscadinha nela, lê, identifica e tenta entender o que ele está dizendo aqui. Ó. Sendo bem breve, ó, A é a referência. Então, quando tu tem uma referência num círculo desse aqui, ó, a referência é o eixo desse círculo. Então, ele está dizendo que o eixo desse furo aqui tem que estar paralelo ao eixo desse furo aqui.
E ele pode estar fora somente esse valor de 1/10 no diâmetro. Então é como se colocasse um diâmetrozinho aqui de 1/10, o eixo tivesse que estar aqui dentro, o eixo desse furo. Pode sair fora do paralelismo em relação a apenas 1/10. Aqui sempre é em milímetros. Então são essas identificações aqui que vão aparecer no desenho, em diversas formas, tá? E vocês têm que identificar isso aí. Vamos começar aqui pela tabelinha para tentar cada desenho, cada simbologia. Aqui falando apenas dos elementos, tá? Essa caixinha, tem na primeira quadradinha aqui tu vai colocar o símbolo, e no segundo aqui o valor. Em caso de um terceiro para orientação, aí tu vai colocar a letra A, B ou C. Então, a tolerância geométrica, ela é tolerância geométricas, elas são de forma, orientação ou posição e batimento. São esses 4 tipos. Tá? Os mais conhecidos mesmo são as de forma, são as mais simples. Tá? Toda a forma de uma peça. Retitude, planeza, circularidade, cilindricidade. E aqui, perfil de superfície ou perfil de linha. Aqui imaginar assim que tu está numa indústria, trabalhando lá, e tu um automóvel, tu produz capô do carro. Então o capô ele tem aquela forma, né? É tridimensional. Então tu pode colocar uma simbologia dessa aqui e dizer, ó, ela pode estar fora mais ou menos ali 1 milímetro só. Então daí tem que o meteorologista conseguir dimensionar esses valores e ver se ele está fora. Então tu pode colocar com essa simbologia aqui, solicitando essa exigência. E em linha seria essa aqui, ó. Essa de linha qualquer também é usada na linha automobilística, por exemplo, a porta, a fuga entre a porta com a coluna do carro. Geralmente a gente olha ali e a gente quer ver bem retinho 1 milímetro. Geralmente é 1 milímetro de folga entre a porta e a coluna do carro quando tu vai fechar. Quando a porta encaixa lá no carro. Tem que ter aquela fuguinha. Geralmente quando o carro foi batido, a gente tenta localizar, ver se encontra alguma coisa fora. Então, seria tu identificar com isso aqui e exigir daí, né? Colocar essa simbologia aqui. Colocar aqui, ó, 1 milímetro. Máximo. E para mais ou para menos. Porque geralmente vai depender de carro para carro. Tá? Os carros cada vez mais novos estão diminuindo essa fuga. De alguma maneira, às vezes eles colocam uma peça de aço com uma peça de plástico já para colar uma na outra, para evitar esse problema. Porque isso é um problema da indústria automobilística. Conseguir atender a essa exigência, né, das fugas. Tu vê de longe quando a fuga está um pouco fora do exigido. São esses aqui. Acredito que nesse caso aqui o mais utilizado seja bastante utilizada a circularidade, a retilínea. A circularidade é bastante usada para furos. Então tu faz um furo, esse furo tem que estar bem circular. Então tu vai colocar aqui a tolerância. Tem gente na máquina de medição por coordenadas ou usando instrumentos convencionais, tenta dimensionar, encontrar um valor, colocar ele no certificado. Sobre orientação. Então todos esses de orientação, então eles precisam receber automaticamente essa simbologia aqui, ó, de orientação. Sempre que tu vê uma letrinha, é que ela está pedindo uma orientação. Nesse caso aqui não tem orientação, é só planeza. Então planeza realmente a gente viu que planeza é só forma. Já esse caso aqui é uma tolerância de orientação, paralelismo. Então pede uma outra orientação. Aqui também tem um caso de circularidade, de forma, não tem a letrinha. Paralelismo, 0,06 com a letrinha. Tá? Significa então que é um elemento de orientação. São esses aqui, paralelismo, perpendicularidade. Então, uma face tem que estar perpendicular à outra, um certo valor. E inclinação. A inclinação é bastante usada para ângulos. Tu tem um ângulo, tu faz essa solicitação. Depois uma bem importante, que muitos, essas aqui são bem importantes, essas duas, concentricidade e posição, bastante essa indústria de motores.
tudo aquilo que for usinado. Tá bastante motores, eu vejo muito essa posição aqui e concentricidade. Um furo está concêntrico com o outro, eu já vou explicar para vocês aí. E posição. Tá bastante usado. Vocês podem pesquisar toda a simbologia aqui no início, é bem interessante. Depois a gente tem essas de simetria e batimento. Vou explicar rapidamente o que é batimento. Batimento tu pode imaginar assim, ó. Não sei se vocês já viram, tu pega uma furadeira, principalmente é interessante ver essas de coluna, que são essas furadeiras em pé, né? Mas também dá pra ver na furadeira que tu tem em casa. Tu fixa a broca, prende, aí quando tu liga, tu vê que a broca ela não tá retinha, ela tá lá na ponta, ela fica mexendo para um lado e para o outro, a pontinha, aí você fica vibrando. Esse aí é o erro de batimento. Lá na ponta, se tu medir conseguir colocar um relógio comparador que a gente usa, uma hora vai pegar no relógio, outra hora não vai pegar no relógio. A broca vai lá para o outro lado, outra hora ela pega, quando dá 180 graus. Gira mais 180 graus, ela bate lá no outro lado. Esse é o batimento, tá? Então, tu soluciona com isso aqui. E depois tem os batimentos circular, que é isso que eu falei, e o total seria você medir por baixo da broca, pela ponta, e pelo lado. Seria o total, nos dois sentidos. Mais pra frente, talvez a gente converse sobre isso. Simbologia, tá? Como é que tu identifica no desenho? Tu pode colocar essas setinhas, colocando as caixinhas. Tá? Isso aqui a gente vai utilizar mais para frente, tá? O máximo material. Isso aqui esquece um pouquinho. Quando a gente entrar mais para frente, a gente vai tentar entender isso aqui. Isso vai confundir a cabeça de vocês. Esqueça um pouco isso aqui. Mais para frente eu volto a falar sobre isso. Então vamos aqui. Ó, a disposição que eu falei que é bem interessante, tá? Depois a gente vai conversar com isso. Nessa disposição aqui que a gente utiliza essas simbologias aqui, tá? Só na disposição. Rapidamente passar sobre a simples. Tá? Um batimento, né? Imagina esse eixo aqui. Como é que está o batimento quando tu gira essa peça aqui na ponta? Será que passando o relógio aqui tu vai ver o relógio paradinho ou não? Com essa tolerância aqui em relação a quem é esse eixo. Tem uma série de exemplos, tá? De como eles vêm identificar nos desenhos. Vocês podem fazer leitura. Onde pode colocar as referências, tá? Sempre essas referências aqui, quando você tem elas, são os eixos. Nesse caso aqui, ele pegou dois furos. Ó. Ele pegou uma referência A, que é esse furo menor aqui, e a B é o eixo desse rebaixo que tem interno aqui, tá? Vamos separar em duas referências. Referência aqui nessa situação aqui, esse eixo que passa aqui no centro desses dois rasgos. Um exemplo também que ele colocou aqui, ó, de paralelismo. Essa face tem que estar paralela a essa. Aqui ele não bota a referência, mas aí ele puxa a referência aqui, não tem a letrinha A. Mas esse símbolo aqui, essa base mais larga, significa que seria a referência A aqui. Também é uma maneira de identificar. No caso, o paralelismo dessa face em relação a essa. Eu prefiro colocar a caixinha aqui, colocar uma caixinha A e colocar depois aqui um A. Fica mais simples, tá? Essas linhas às vezes atrapalham o desenho. Sei, tá? Fica meio, eu acho meio confuso assim. E a maneira que tu pode colocar as letras, ó, juntas, A, B, A, C, B, separadas. Tem que ler aqui certinho depois, os paralelismos, tudo certo. Aqui. Essa disposição. Essa aqui talvez seria a parte mais complexa, mais complicada um pouco. Aqui nessa aqui tem um errinho da norma, tá? Que teria que ter uma linha aqui em cima também fazendo uma cruz. Não existe essa simbologia. Ela é assim, certo? Tem que passar a linha nesse aqui, a norma está errada. Identificando essa identificação no desenho,
vê que bem confusa, né? Tem uma série de coisas aí estranhas. O que é cada uma delas? Aqui, A e B, as orientações. Então ele diz assim, ó, essa face aqui é uma orientação A, essa face aqui, a orientação B. E ele está dizendo aqui, ó, esse furo pode sair da tolerância apenas 1/10, como se eu fizesse pequenos círculos aqui nos centros, vários círculos. Né? E então, daqui para cá ele pode sair 1/10, e daqui para cá ele pode sair 1/10 também, A e B, 1/10. Ele está dizendo que são 8 furos. Ele pode simplificar aqui, não precisa cortar todos os 8. Ele cortou só um e disse, ó, 8 vezes diâmetro de 15. Esse H7 aqui eu vou explicar para vocês numa outra aula. O que é esse H7? Numa outra aula eu explico para vocês o que é. Mas esse H7 é uma tolerância relacionada ao diâmetro. A simbologia H é com uma interferência de 0, que significa o H. O H maiúsculo significa que é para furo. Se fosse H minúsculo é para eixo. E o 7 é o tipo de tolerância. É uma tolerância 7, uma tolerância quase apertada. Ele está dizendo aí que a tolerância desse diâmetro teria que, nesse caso agora, procurando uma tabelinha, você vai ver que é algo em torno de 15 microns. Tá? 15 diâmetro de 15 é pequeno, tá? Vai ser algo em torno de um pouquinho menor. Acho que 5, eu não estou lembrado, tá? Algo em torno de 2 centésimos de milímetro, ou 15, ou 20 micrometros. Bem, eu não tenho de cabeça, tem que procurar na tabela. Aquilo que eu disse, essas normas são para consulta, tá? Não tem como tu gravar tudo. As informações mudam de furo para furo, de letra para letra aqui, de número para número. Aí, voltando então, entendendo aqui o furo, né, são os 8. Ele está botando aqui uma tolerância de diâmetro. E agora aqui ele quer botar uma tolerância de posição. Ao invés de colocar a tolerância em cada um deles, ele vai colocar aqui já. Então tu vai medir. Esse aqui não pode sair 1/10 para lá, nem 1/10 para cá. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Essas informações, quando estão assim no quadradinho, são essas medidas que devem ser dimensionadas para poder controlar essa referência. Bom, o grande problema aqui é que na hora de você colocar a tolerância, tu tem que fazer o cálculo. Então, tu vê que tu vai achar o furo aqui numa posição qualquer. Então, tu vai ter 2 catetos e tu vai ter um valor da hipotenusa. Então, tu tem que... O erro que tu encontrou em x e em y vão ser os 2 catetos, aí tu tem que só calcular a hipotenusa para tu verificar se essa hipotenusa deu um valor maior ou menor que esse aqui. Então, tem que fazer esse cálculozinho depois para identificar. Aí na norma, quando tu fizer o certificado, tu vai colocar esse desenho aqui, quer dizer, esse aqui, ó, vai colocar uma vez, vai repetir ele 8 vezes para cada furo. Tu pode identificar cada furo desse aqui, através da técnica do boletamento. Essa técnica do boletamento também, na sala de aula, é mais fácil de explicar, que é complicado, não tem as ferramentas próprias, tá? Eu tô aqui. A gente não é acostumado a fazer essas aulas. Mas aqui o boletamento seria você fazer um círculo aqui, ó. Cada cota dessas vai ter uma identificação de um círculo. Então, para essa cota aqui, ó, eu vou identificar ela. Para os furos também eu teria que identificar o furo A, ou pode ser o furo 1. Então eu boto círculos aqui, ó, e puxo linhas. A, boto círculo. B, C, D. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geralmente tem um carimbo. O meteorologista hoje manda fazer um carimbo de uma forma de uma gota. Aquele carimbo aqui do lado, aqui, ó, e coloca o númerozinho de identificação de cada cota no desenho. Por exemplo, isso aqui vai ser uma cota. Número 1, o outro 2, a outra 3. Assim tu vai colocando, carimbando com essa forminha de gota e botando um númerozinho. Esse aí, quando tu for colocar naquela tabelinha,
você já fizer o certificado, aí tu vai colocar assim, a identificação. 1, 2, 3, 4 para cada cota. Do lado tu vai colocar o valor da cota. E depois o valor que tu encontra, que tu menciona no relatório. Isso é muito importante, tá? Porque geralmente, veja que existem cotas que são iguais no desenho, 30, 30, 30. Se tu colocar um valor de 30 e tu coloca ali que ele está reprovado, que ele foi aprovado, mas qual que desses 30 que tu mencionou? O que aconteceu aí? Então, você tem que identificar certinho o desenho que tu está fazendo. Então aí a gente usa essa técnica do boletamento. Tá? Tu faz nos desenhos, tu recebe o desenho pronto. No SolidWorks não boleta, quem boleta é o metodologista, a pessoa que vai analisar. Tá? Aí aqui, nesse caso, ele já está usando o P, tá? E o M, que eu falei para vocês, né? O máximo material que a gente viu aqui no comecinho. Condição de máximo material e tolerância projetada. Eu falei que eu não ia conversar, então estou conversando já. Tá bom? Cadê o M aqui? Máximo material. Esse máximo material, ele é explicando rapidamente, se tu ler aqui, por exemplo assim, quando tu mede o furo, tu vê que o furo ele está um pouquinho maior de diâmetro, por exemplo, ele era para estar 15, ele está com 15,02. Esses 2 centésimos que ele está a mais, ele pode ganhar como máximo material. Então, essa tolerância que é 0,04, se eu dimensionei o furo, estava com mais 2 centésimos, soma aqui. Então isso aqui fica 6. Então aumenta a tua tolerância. Porque se o furo está maior, é claro que vai ter uma margem maior de, de erro. Porque o furo vai cobrir esse valor. Tá bom? Isso aqui é isso. Aqui falando de tolerância por tolerância, tá? Por exemplo, retilinidade, tá? Geralmente aqui é legal a gente ver a tolerância é sempre assim. Ó. Aquele valor de tolerância de 1/10 entra como um máximo e um mínimo. Então, essa retilinidade teria que estar aqui dentro. Não pode sair. Tá? Sempre pensar em máximo e mínimo. Quando tu pensa aqui, ó, aqui nesse eixo, né? Ó, dentro do eixo, tu cria um eixo aqui com o valor de tolerância, que seria, nesse caso aqui, 0,08, teria que estar aqui dentro desse eixo o valor. Para plano também, ó, você criar um plano máximo, um plano mínimo, e o plano teria que estar dentro desse máximo e mínimo. Nesse caso aqui, ó. Como se você criasse um plano aqui em cima, um plano aqui em cima e um aqui embaixo, com o valor de 0,08. Então, mesmo caso para ter uma linha qualquer, tá? De forma de uma linha qualquer. Ó. O máximo e mínimo da forma projetada. Um valor, lembrar que o valor aqui não é daqui para cá 0,4, daqui para cá 0,4, não. É 0,4 no total. 0,02 para baixo e 0,02 para cima. As mesmas coisas aí para a circularidade. Tu monta o ciclo pode estar dentro dessa tolerância máxima aqui. E geralmente a gente vê na prática que principalmente os círculos, tá? Os furos que a gente menciona, que são fabricados em torneamento, eles têm uma série de erros. É complicado você fabricar um produto totalmente cilíndrico. Mas isso é esforço de corte, esforço da ferramenta. Certo? Quando a gente dimensiona isso, a gente verifica um erro característico assim,
proveniente da usinagem, do processo de fabricação. E assim vai, a cilindricidade é um cilindro, então você produz aí 2 cilindros, um com a máxima tolerância, somando-se 0,1, e outro, desculpa, um somando-se 0,05, a metade, e outro subtraindo 0,05 da cota nominal. Você cria esse cilindro. A peça tem que estar aqui dentro. Para dimensionar isso aqui é bem complicado. A gente utiliza o entre pontas, nesse caso aqui, para dimensionar manualmente aquele entre pontas que a gente tem lá na metodologia. Uma máquina que tem duas pontas. Assim, você coloca a peça, coloca um relógio em cima e vai girando a peça, tu identifica. Tá bom? Então aí fica a leitura para vocês. Eu vou tentar ser breve para esse vídeo não ficar muito pesado, eu tenho dificuldades em postar vídeos longos. Quero deixar com uma tolerância um pouquinho, uma resolução um pouco melhor para vocês enxergarem. Esse aqui faltou explicar, né? Que é perpendicularidade, a diferença está aqui, na base, perpendicularidade. Em um sentido, ela sempre só verifica um sentido, pode ter 0,02, no outro 0,1, 0,2 e 0,1. Perpendicularidade, aqui. Assim vai, acho que aquilo que é mais importante a gente verificou. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, leia essa norma. Tem uma outra norma que complementa esta, que fala apenas, pode pesquisar, tu vai encontrar dessa mesma pessoa aqui, sobre esses campos de tolerâncias, tá? Que é aquilo que é mais complicado um pouco, a tolerância de posição. Ele fala sobre, ele coloca outras identificações da norma, outras situações, tá bom? Então seria isso, pessoal. Obrigado. Sobre tolerância dimensional, tolerâncias geométricas. Tem uma boa forma de consulta, tá? Tenho sempre essa norma pro resto, quem for trabalhar na mecânica, pro resto da vida de vocês, sabe? Conhecer ela. Se quiserem gravar, uma coisa que vocês quiserem gravar seja esse número, NBR 6409. Mas não é importante, tá? Gravar essa norma assim. Lembrando também, essa norma BNT é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas. Encontra também essas versões para norma ISO, DIN, tudo isso é norma. Geralmente a BNT, ela quase que copia das normas internacionais, tá? Faz a versão dela em português, eles têm essa licença, tá bom? De copiar algumas coisas da ISO, né? Passar a tradução em português. Apesar que hoje, né, o inglês é quase uma exigência, né? Então, muitas normas que a gente utiliza na metodologia são em inglês. Então, quase que a necessidade de conseguir fazer a leitura. Então seria isso, pessoal. Muito obrigado. Vocês só... Qualquer pergunta, vocês podem colocar aqui embaixo mesmo. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Qualquer pergunta, vocês colocam ali. Eu vou... Vamos tentar, vamos ver se vai dar certo, tá? Vocês colocam uma mensagem ali. E aí eu sei que vocês fizeram a leitura, né, do texto. Tá bom, pessoal? Então é só ler. Só ler, não, desculpa. É só assistir o vídeo, tá? Baixar na minha, guardar nos arquivos de vocês. E assistindo o vídeo, então eu sei que vocês fizeram a lição.